Gente querida, boa noite. Estou eu aqui tendo que... vocês me perdoem na batalha para adicionar as pessoas que estão chegando. Vocês estão vendo aqui um cenário um pouquinho diferente? É que eu estou mudando de cenário aqui em casa, na verdade, até mesmo de local. Estou usando aqui uma outra parte da casa que ninguém estava usando, e aí fazendo algumas mexidas para a família também ter mais privacidade, eu fico aqui mais isolado. É isso, meus irmãos queridos. Então, estou aqui para bater papo. Alguém quer apresentar alguma questão referente ao que foi tratado hoje? Eu procurei enfatizar o papel da doutrina no cristianismo autêntico, só para ajudá-los a se situarem. O som está bom? Está tudo bem? Posso ir? Tá bem? Então tá ótimo. Então, só para vocês se situarem, na semana passada eu fiz uma introdução ao tema das dimensões da verdadeira vida cristã. Então, vocês estão lembrados que eu estou enfatizando aqui desde o início que a verdadeira vida cristã, as pessoas ainda estão entrando, eu tenho que ficar adicionando. A verdadeira vida cristã está estribada sobre um tripé: doutrina, experiência e prática. Botou mute? Doutrina, experiência. É bom que todo mundo mantenha o microfone desligado, você só acione o microfone na hora que você for falar, tá bom? Então, no nosso primeiro encontro, eu procurei enfatizar isso, que a verdadeira espiritualidade tem como característica uma harmonia entre doutrina, experiência e prática. Eu acho que não seria espiritualizar demais dizer que uma das batalhas que as trevas travam com a igreja é a de levar a igreja para um desses extremos, tornando-se incapaz de harmonizar essas dimensões da verdadeira vida cristã. Então, há igrejas que só se dedicam à doutrina, e, para elas, o cristianismo se resume ao conhecimento da doutrina. Então, pega a Igreja Presbiteriana do Brasil, então tudo se resume a conhecer a Confissão de Westminster, ser calvinista. Mas isso pode acontecer em detrimento das chamadas experiências pentecostais, das verdadeiras experiências com o Espírito Santo. Isso pode também ocorrer em detrimento de um compromisso mais amplo com a verdade, a prática da verdade. Outras igrejas enfatizam apenas o lado experimental, esquecendo-se da prática do cristianismo e do conhecimento doutrinário. E outras que resumem o cristianismo à luta pela justiça social e a evangelização do mundo, esquecendo-se da doutrina e das experiências vivas com o Espírito Santo. Então, o que eu vou procurar nesse ano, que nós vamos caminhar juntos, é mostrar à luz das Sagradas Escrituras, e não apenas mostrar, mas aprofundar a nossa compreensão sobre essas três dimensões da autêntica vida cristã. Repito, doutrina, experiência e prática. Ok? Hoje eu fiz o seguinte, hoje eu fiz uma introdução à dimensão doutrinária da verdadeira vida cristã. Foi o que eu fiz hoje ao encaminhar aquele vídeo para vocês. Na semana que vem, é minha intenção falar sobre a necessidade imperiosa de nós buscarmos conhecimento teológico. Sobre isso, é minha intenção falar na próxima semana. Necessidade imperiosa de buscarmos conhecimento teológico. Mas hoje, o meu objetivo foi o de defender
esse cristianismo que se preocupa com teologia. As pessoas não param de entrar, eu peço perdão a todos por estar entrando e saindo toda hora. É que as pessoas não entram, eu tenho que saber como é que se faz isso. As pessoas vão entrando e eu tenho que dar acesso a elas ao link. E eu não sei se alguém depois tiver alguma solução para as pessoas entrarem automaticamente, isso me pouparia muito trabalho. Bom, mas hoje eu procurei mostrar o fato de que a doutrina é indissociável do verdadeiro cristianismo, e eu apresentei 10 razões, 10 motivos pelos quais não podemos separar a vida cristã da teologia. Eu iria até mais longe, da própria teologia sistemática, não apenas da teologia bíblica. Não há como separar o cristianismo da teologia sistemática, do conhecimento do sistema, não apenas das doutrinas, mas do interrelacionamento dessas doutrinas e de qual é a posição de cada doutrina no grande sistema teológico das escrituras sagradas. Então, apresentei 10 pontos. Aí você talvez esteja perguntando, mas, Antônio, isso aí não é chover no molhado? Você sabe, há quem duvide disso. Gente, tem pessoas explicitamente falando que o cristianismo não é doutrinário, que os cristãos não devem se preocupar com a doutrina. Pessoas no nosso meio que têm barreiras com a teologia sistemática e julgando que é uma influência do pensamento grego na teologia, sabe, que é uma sujeição ao racionalismo. Pelo contrário, negar a teologia sistemática é sujeição ao espírito da modernidade, esse espírito racionalista. Sabe? Nós não temos como negar essa dimensão da verdadeira vida cristã por aqueles motivos. Então, agora eu quero passar para os irmãos. Se alguém tiver alguma questão para apresentar, alguma dúvida, alguma coisa que não ficou clara, sabe? Por favor, ou algum ponto que você não concordou, que você achou que eu falei de uma forma obscura, tá bom? Pedir que todos mantenham os microfones desligados e quando você for usá-lo, por favor, então é claro, né? Aí vai ser um prazer ouvir a sua voz. Então, quem quiser falar, eu só peço assim objetividade para que a gente tenha espaço. Eu acho que a Ana levantou a mãozinha. Essa aí é uma forma educada, né? Levantar a mãozinha e pedir acesso. Então, vamos lá? Opa, eu não estou ouvindo, Ana. Você tem que liberar o microfone. Agora foi. Perdão. Pastor, o senhor hoje realmente, o senhor conseguiu me deixar assim meio... Né? Eu fiquei meio confusa, vou ser sincera. Então, estamos aqui mesmo para isso mesmo, para aprender, isso. né? Claro, Ana. O que acontece? Quando o senhor fala ali, né, que o senhor mandou agora à tardinha, eu consegui chegar no trabalho e consegui ver, e o senhor falou ali de que é inadmissível, é impossível que Deus não vai se confortar, ou vai uma pessoa que está assim na pior, né? Uma pessoa que está mesmo com o coração quebrantado, que está na pior, que Deus não vai desmerecer essa pessoa, ou então vai ser duro, severo com a pessoa, que é tipo, não vai chutar cachorro morto, tipo assim, né? Que Jesus não vai fazer isso, que Deus é consolador. Pelo menos o meu entendimento foi esse que eu tive quando o senhor colocou isso. E eu sempre ouvi muito, no meio cristão, a gente ouve muito sobre Deus, sobre ele ser fogo consumidor, né? Se a pessoa ela fez por merecer, ela vai pagar o preço, entendeu? A minha mãe, assim, a minha família, às vezes, usava muito até tipo assim, olha, se você fez, você vai roer o osso, você vai lá para o fundo do poço, porque Deus é bom, mas ele é justo, entendeu? E você vai ter que pagar o preço. Eu sempre ouvi muito isso, então ficou meio paradoxal, assim, para mim, ficou meio uma linha muito tênue aí, onde você tem o Deus
é bom, né? Mas que, ao mesmo tempo, ele é um fogo consumidor. E eu, inclusive, no meu trabalho, aí eu falei assim, caraca, de repente eu estou falando, eu não estou tendo uma postura mesmo no falar de uma pessoa cristã, porque eu, assim, eu dou treinamento, tudo, e muitas vezes, assim, nesse treinamento, eu coloco até sobre isso, eu coloco sobre as pessoas que de Deus ser justo, né? A gente utiliza várias eu uso muito a parte de Deus, assim, dos ensinamentos e tudo, para colocar sobre essa coisa de você colher os seus frutos, e se você não colher, você vai lá, você vai pagar, você vai sofrer, você vai pagar o preço. E eu fiquei confusa, eu fiquei realmente sem entender nessa parte de doutrina, Qual como foi, separar... Ana, querida, qual foi a Desculpa, eu não sei afirmação se eu que eu estou fiz conseguindo que fazer causou sentido. confusão? Porque eu não estou conseguindo me lembrar de ter tocado nesse tema. Eu não estou me lembrando. Se você puder me ajudar, o que eu declarei que você não entendeu? Assim, de uma forma bem sintética, para que os irmãos possam também participar. Possam compreender. Eu vi ali que o senhor virou e falou que se uma pessoa, se ela está mesmo na pior, tá? O senhor acha inadmissível que Jesus vai chegar e vai escarnecer tipo dessa pessoa, vai deixar essa pessoa, porque Deus é bom, Deus é, é, como eu vi muito rápido, eu não sei nem assim explicar, porque chegou aqui, agora eu vi rápido, eu falei assim, gente, eu não estou conseguindo entender aonde o pastor... tem uma pessoa aqui que está falando que lembra, se ela quiser falar, Joyce. Então, se a Pode me Joyce ajudar aí. puder, se a Joyce puder falar, porque eu não estou me lembrando de qual declaração. Por favor, Joyce, você pode explicar para a gente o que a Ana está falando? Oi, boa noite. Foi quando o senhor começou a dizer sobre para a gente saber discernir os espíritos, e que quando você se sente, vem uma questão assim que você se sente extremamente machucado por aquela questão, sendo uma questão espiritual mesmo te afetando, que aí você tem que discernir que esse não é o Espírito de Jesus. Lembra que o senhor falou isso? O senhor já falou isso mais de uma vez. Isso é o demônio. Sim. O que eu Porque estou Jesus dizendo é não é acusador. Jesus não é acusador, né? Aí foi não, isso que ela... Sim, olha só, o que eu estou dizendo, o que eu quis dizer é o seguinte. Eu citei Martinho Lutero, inclusive, nessa hora. Olha só, você caiu em pecado, seja de que natureza for, e aí você vem a ser encontrado com o coração quebrantado, moído de culpa, desejoso de refazer o passado, ansiando pelo perdão divino, clamando por misericórdia. O que eu estou dizendo é o seguinte: se nessas horas o Cristo que se apresentar a você for um Cristo severo, não é Cristo, é o diabo. Porque Cristo jamais se dirigiria assim a um coração quebrantado. Porque a lei já fez a sua obra. Cristo não tem mais o que confrontar na vida dessa pessoa se ela já se arrependeu, se ela já confessou, ela está moída de culpa. Então, ele não esmaga a cana quebrada, não apaga a torcida que fumega. Essa pessoa ela está batendo no peito como publicano, clamando por misericórdia. O que o Senhor Jesus ensinou nessa parábola? Que o publicano voltou para casa justificado, porque é impossível Deus tratar com severidade alguém que chega à presença dele dizendo: eu não sou digno de ser chamado teu servo. Senhor, então, batendo no peito, é claro que não precisa ser literal, mas expressando esse arrependimento pelo erro cometido, é inimaginável Cristo tratar com severidade essa pessoa. Por que ele trataria com severidade uma pessoa que já se arrependeu? Porque ele seria duro com alguém cujo coração está moído por culpa. Sabe? Ele só... Olha, na verdade é o seguinte, a Bíblia nos ensina que Jesus é leão e cordeiro. Ele é leão
para todo empedernido, para todo ser humano de coração endurecido e que chama de virtude até mesmo a iniquidade praticada, ou que é capaz de declarar que o métier de Deus é perdoar, e que Deus tem mais que perdoar e que Deus vai acabar perdoando. Quer dizer, ele é leão para todo aquele que se sente no direito de ser mal, porque Deus é bom. Agora, ele é sempre cordeiro para os humildes de espírito, para os quebrantados, para os que se arrependeram, para os que estão moídos pelos pecados praticados. Então, nessas horas, diz Martim Lutero, nós temos que tomar cuidado, e isso aí, o conhecimento doutrinário, é que nos prepara para esse tipo de cilada satânica. Porque qual é a suprema cilada do diabo? É nos desviar do Cristo real a partir da apresentação de um Cristo que não existe. Então, está você diante de um Cristo severo, quando, à luz do Novo Testamento, ele jamais é severo, ele jamais vai pegar no azorrague, jamais vai entrar num templo, sabe, expulsando pessoas que estão ali com o seu coração quebrantado em busca de arrependimento. Sabe? Então, é invariável isso na Bíblia. Não existe texto nas Sagradas Escrituras de alguém que tenha saído com sinceridade em busca de arrependimento e não tenha encontrado. Sabe? Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque Satanás nos afasta do Cristo real, nos apresentando uma caricatura de Cristo. Então, porque observe que o adversário de nossas almas, ele não é contra a palavra Cristo, ele é contra Cristo. E se ele puder usar o nome de Cristo para nos desviar do Cristo real, ele o fará. Então, sempre que você se vir numa situação que não tem para onde correr, que a voz que lhe chega é uma voz de desespero, é uma voz que o convence que o fim chegou, que não há mais alternativa, que a última gota do cálice, que a última gota caiu, o cálice transbordou, e o que só lhe cabe agora é aguardar a condenação final. Isso não é Deus falando. Sabe? Na vida dos que responderam com humildade à confrontação que o Espírito faz a partir da palavra de Deus, ele é sempre doce. Por isso que a Bíblia diz: Deus resiste aos soberbos, porém aos humildes ele concede sua graça. E muitas vezes acontece uma cilada absolutamente infernal, que um Cristo doce é visto em comunhão com alguns dos maiores canalhas das nossas igrejas. Mas pode ocorrer o contrário, de um Cristo severo atormentar a vida daqueles que estão moídos por culpa e que foram movidos ao arrependimento. Então, daí a importância de conhecermos a doutrina para testarmos os espíritos, para sabermos que se a sugestão que nos está sendo feita, que chegou à nossa mente, vem de Deus ou vem das trevas. E ele pode usar a mesma palavra para aterrorizar os culpados e que se arrependeram, como também para trazer esperança para quem não se arrependeu, sabe? Para quem não mudou de vida. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Pois não, acho que o Lucas levantou a mão, depois a Carol Botelho. Tem que abrir o microfone, Lucas, querido. Olá, tudo bom? Eu acho que o Arley estava na frente. Arley, então tá bom. Pode falar, que eu não estou vendo a todos, né? Eu acho que... Boa noite. Pois não, querido. Obrigado, Lucas. Obrigado. Boa noite, pastor. Boa noite a todos. Boa noite. Pastor, eu queria comentar um pouco sobre o sentimentalismo que o senhor tinha falado, que é algo que eu acho que está bem enraizado na igreja atual, está impregnado nas igrejas, a gente tem visto isso, as pessoas gostam desse sentimentalismo, acho que muitas cristãos preferem esse sentimentalismo, e eu costumo ver muito em jovens que eles não gostam desse tipo de pregação, mas que se aprofunda mais, preferem ficar nesse sentimentalismo raso, porque fala, acho que o que as pessoas querem ouvir.
E a pergunta é, tipo, o que fazer diante desse cenário? Olha, essa é uma boa questão. Hoje eu vinha ouvindo no rádio, eu há muito tempo não fazia isso, eu sintonizei numa rádio evangélica conhecida aqui do Rio de Janeiro. Vamos ver o que eles estão tocando na rádio. Eu fiquei horrorizado. Eu nunca vi uma canção tão piegas, tão chata, tão cansativa, sabe, tão antropocêntrica. E ocorre isso, de nós confundirmos a verdadeira emoção com o emocionalismo. O emocionalismo ele tem que ser banido dos nossos cultos, a fim de que a verdadeira emoção possa emergir. O que caracteriza o emocionalismo é um ataque direto feito à emoção, sem a mediação do cérebro. É nós nos darmos por satisfeitos pelo fato de uma pessoa estar chorando no culto. Ora, uma pessoa pode chorar no culto pelos mais diferentes motivos, sem que esses motivos sejam espiritualmente provocados pelo Espírito Santo. Então, a pessoa pode chorar no culto porque a canção, ela a melodia comove. Isso pode acontecer. A pessoa pode chorar no culto por conta de uma história emocionante que foi contada num testemunho, ou uma ilustração usada pelo pastor, que faria até ateu, agnóstico, chorarem. Não tem nada de espiritual nisso. Uma pessoa também pode chorar no culto porque ela viu Cristo sorrindo para ela, estendendo os braços e dizendo, sabe, eu te amo, numa visão. Né? É aquilo que eu falei hoje, citando o teólogo lá de Princeton, Charles Rod, sabe? Que a palavra não apenas apresenta a verdade da redenção, mas as Escrituras apresentam também os efeitos dessa verdade na vida do coração regenerado. Ela nos ajuda a entender essas experiências. Então, o emocionalismo tem como característica um completo menosprezo pelo uso da razão. Já a verdadeira emoção, ela é fruto do contato com a verdade, do assentimento intelectual, a verdade de você. Os reformadores falavam que o conhecimento da verdade ela segue 3 etapas. Que eles usavam palavras gregas, eu não sei se eu falei isso na semana passada, notitia, assensus e fidúcia. Notitia corresponde ao conteúdo da palavra. Então, isso é fundamental, você saber o que a palavra ensina. Agora, o segundo passo é o assentimento intelectual. Após ter ouvido a palavra, você dizer, isso é verdadeiro. Agora, não há conversão sem o terceiro passo, que é a fidúcia, que é a fidelidade, que é a fé, que é aquela verdade que você entendeu, que você recebeu como verdade verdadeira, se transformando em confiança no amor de Deus revelado no Evangelho. Então, o que caracteriza o avivamento e as manifestações perenes do Espírito Santo, aquela emoção experimentada no culto, sabe? A gente tem que tomar cuidado para não fugir da emoção, da gente não temer emoção, porque a gente quer tirar uma onda que é intelectual, que nós somos equilibrados e tal, sabe? Nós temos que entender que a compreensão da verdade ela pode criar muita turbulência no culto, sabe? Porque você vê, olha para o Oscar, o sujeito recebe aquela estatueta, a mão treme, ele pega num papel, porque ele não consegue, ele sabe que vai ser tomado de tamanha emoção, que não vai conseguir concatenar as ideias, embora seja uma atriz, seja um ator, ok? E aí quase desmaia ali com aquela estatueta na mão. Alguns têm comportamento até patético. Ora, você eleve isso ao infinito e você vai ter uma ideia do que é uma pessoa ser batizada com o Espírito Santo no culto. Do que o Espírito testificar com o Espírito dela que ela é filho de Deus. Essa pessoa pode cair? Pode. Ela pode ter comportamento bizarro? Pode. A natureza da experiência é espiritual, a administração é infantil. Eu já tive comportamento assim. Teve uma vez, no início do meu ministério, que eu saí do púlpito e fiquei em pé num banco, de tão convicto que eu estava do que eu naquele dia pregava. Fiquei em pé.
sabe? É ridículo isso, sabe? Mas eu não acho ridículo, foi o que me moveu a ficar em pé naquele banco, sabe? Então, a verdadeira emoção é fruto da compreensão da palavra quando essa palavra é revelada pelo Espírito Santo na sua beleza. Sua beleza. Então, o nosso trabalho não é ficar batendo em pedra, sabe, para gerar fogo estranho. Fogo não é produção humana, ele vem de cima para baixo. Nosso trabalho é fazer como Pedro. Foi à casa de Cornélio, pregou a Bíblia. E a palavra de Deus diz, no relato de Atos, que o fogo do Espírito caiu sobre todos os da casa de Cornélio. Agora, o problema é que nós ficamos investindo em tecnologia, em som, sabe? Nós criamos todo um ambiente conducente a essas emoções, que muitas vezes são desprovidas de conteúdo. É isso que tem que ser condenado, sabe? Não a verdadeira emoção, sabe? Mas o emocionalismo. Pois não? Quem é mais? Quem levantou a mão aí? Eu estou vendo a Carol, estou vendo a Jéssica, tem o Lucas. Vamos lá. Quem quiser falar? Eu acho que Carol levantou primeiro que eu. Então vai, Carolzinha. Pode falar, só abrir o microfone. Boa noite, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês de novo. Antônio, sobre essa questão da doutrina, né, me chamou muita atenção, assim, é muito importante, né, esse assunto aqui. Enfim, porque justamente a gente, às vezes, se sente muito confuso, e eu diria até que, assim, talvez seja inerente, né, ao ser humano, mesmo convertido, né, a confusão, eu acho, né. Acho que talvez todo mundo aqui tenha passado por algum momento em que se questionou, em que ficou na dúvida, em que mudou de ideia, em que mudou de igreja, em que mudou de, né? E aí eu queria saber como que a gente associa essa questão da importância da doutrina com a diversidade no mundo evangélico, né? E aí eu poderia até dizer assim, desconsiderando as bizarrices, né? Desconsiderando os malvados, desconsiderando a má fé, assim, pegando mesmo os honestos, né? Mas a gente sabe que existe essa diversidade. Como que a gente fala da doutrina, da importância de conhecer a doutrina, a verdade, e como você mesmo fala, como que a gente vai ter um modo de pensar cristão, mas ainda assim tendo muitas diferenças, né? Entre cada denominação e tal. Excelente, Carol. Que pergunta boa, meu Deus. Eu vou precisar de muita graça para falar pouco. E vou falar pouco para dar oportunidade de todo mundo falar, mas a pergunta demanda uma aula inteira. Uma aula inteira. Ela é a pergunta do momento. Então, é claro, eu sou a favor do ecumenismo protestante, entre verdadeiros protestantes, que creem nas doutrinas centrais da palavra de Deus. Alguém já disse que a meta de cada um de nós deveria ser, no essencial, buscarmos a unidade. No secundário, sabe, darmos liberdade e lutar para que o amor prevaleça sobre as nossas diferenças doutrinárias. Eu concordo inteiramente. Então, a nós nos cabe fazer essa diferenciação, essa seleção entre o que é essencial e o que é secundário. O que, no corpo de doutrinas do cristianismo, nós podemos considerar secundário. Caso uma pessoa creia de uma maneira equivocada no secundário, isso não descaracterizará por completo o seu cristianismo. E o que nós temos que considerar como essencial, que caso seja relativizado por alguém, representará a completa perda da identidade cristã por parte dessa pessoa. Então, isso é fundamental. De modo que nós, ao detectarmos no nosso meio pessoas que trivializam os artigos de fé
que fazem parte da essência do cristianismo, nós deixarmos para essa pessoa clara a nossa posição e, em hipótese alguma, em nome do amor, mantermos uma espécie de relação com essa pessoa que nos leve a emitir para o mundo uma nota, que nós estamos com ela, que nós concordamos com o que ela faz. Então, deixa eu dar um exemplo, deixa eu aqui, sabe, é um grupo fechado, e eu estou partindo do pressuposto que só se matriculou nesse curso quem confia em mim. Então, vou abrir aqui meu coração. Eu estou partindo da pressuposição que eu sou querido entre os irmãos, o que muito me honra. Mas algo que me impede de me envolver com muito militante evangélico com o qual, ou com os quais eu tenho muita afinidade do ponto de vista político-social, é a falta de compromisso com a verdade por parte desses irmãos. Esses dias eu vi um que defende muitas das causas que eu defendo, mas ele declarar que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 13, defendeu o nefasto regime, palavras dele, de Roma. Bom, se o apóstolo Paulo defendeu, ao escrever Romanos 13, o nefasto regime de Roma, quem é o apóstolo Paulo? Como considerar as suas demais declarações inspiradas? E olha que ele falou de sujeição à autoridade constituída por Deus. Jesus disse: dai a César o que é de César, no contexto que César oprimia Israel. Jesus chamou um centurião, um homem que conduzia uma tropa romana, que comandava uma centúria, de maior exemplo de fé com o qual ele se deparou nos seus dias na Palestina. Então, isso é preocupante, quando esse compromisso político-social faz com que as pessoas caiam no universalismo, relativizem doutrinas que são fundamento da fé. Então, como saber o que é fundamento da fé? Aí você vai ter que ter muita familiaridade com as Sagradas Escrituras. Aí é a aplicação do princípio protestante, da livre interpretação das Sagradas Escrituras. É seu dever diante de Deus chegar às suas conclusões. Agora, é claro, se você chegou a alguma conclusão que vai de encontro ao que foi ensinado nos 2000 anos da história do cristianismo, se o seu ponto de vista é radicalmente diferente do que foi ensinado pelos reformadores, se sua teologia é incompatível com a teologia de Agostinho, de Calvino, de Lutero, entre outros, ou você é um gênio que está fazendo o cristianismo avançar e percebeu algo que ninguém percebeu em 2000 anos de história do cristianismo, ou você está equivocado. Então, Jesus prometeu que o Espírito Santo auxiliaria a igreja, que ele ajudaria a igreja a se lembrar de todas as coisas que ele, Cristo, havia ensinado aos seus discípulos. Ora, temos 2000 anos de história. Como lidarmos com a teologia como se nós estivéssemos hoje reinventando a roda? Como menosprezar 2000 anos? Quer dizer, em 2000 anos a igreja não teve cérebro. Em 2000 anos a igreja não ficou sem testemunho. Em 2000 anos não houve quem pudesse sistematizar com fidelidade às Sagradas Escrituras, embora não exaustivamente, o pensamento de Deus revelado na sua palavra. Sabe? Então, pelo fruto se conhece a árvore. Esse é um bom teste. A teologia que está sendo professada, ela pode ser encontrada nos credos, nos grandes credos da história da igreja. Olha, mais do que isso, nos hinos, nas canções, nas poesias. Porque, em geral, essa verdadeira espiritualidade ela se manifesta nos hinos, nas canções que marcaram a história da igreja.
Então, quais frutos esse sistema tem dado? Há avivamento nessa igreja, pessoas estão se convertendo, nascendo de novo, o impacto dessa igreja é um impacto relevante na sociedade e tal. Isso tudo tem que ser perguntado, sabe? E outra coisa, essa doutrina, ela passa pelo crivo de Cristo. Qual é o Cristo dessa pessoa? Eu tenho visto muita gente aqui, mais uma vez, eu bato na militância evangélica de esquerda, que transforma Jesus Cristo num militante político, em alguém que morreu como um militante indefeso nas mãos da elite religiosa judaica e da elite política de Israel. Ora, a Bíblia diz que ele veio como um cordeiro para dar sua vida por nós. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu Deus, sabe? É claro, ele fez declarações de cunho político. Houve uma dimensão política na sua morte, mas ele foi crucificado antes da fundação do mundo, não como um exemplo, mas como um cordeiro, para fazer expiação pelos nossos pecados. Pois bem, alguém mais? Alguma outra pergunta? Boa noite. Está me ouvindo? Estou ouvindo, Jéssica, estou ouvindo. Então, eu estava tentando formular aqui uma pergunta. Quando você falou da sugestão de Satanás na mente. E aí, é uma coisa que eu tenho escutado muito, assim, tem gente que espiritualiza demais, outras de menos. E aí eu queria fazer essa pergunta, assim, ó, você acredita na sentença de que tudo é espiritual? No caso, sendo tudo espiritual, é algo que se contrapõe à racionalidade teológica ou é algo que se complementa? E no sentido de se complementar, se complementa, a relação disso com a questão fenomenológica, né? Porque sendo fenomenológica, então tudo é espiritual. Isso. Jéssica, querida, essa é uma segunda, sem querer cair no misticismo, mas é uma segunda cilada do reino das trevas, que consiste... A primeira é confundir Jesus com o diabo. Um diabo travestido de Cristo se revelando a um crente quebrantado e levando, portanto, ao desespero. Uma outra cilada diabólica é a de nos levar a confundirmos a causa ou as causas dos nossos problemas. Então, é uma cilada diabólica a nos levar a atribuir o espiritual ao fisiológico, o fisiológico ao físico. Sabe? Pega uma pessoa travando alguma tristeza na vida, sabe? Travando batalha com alguma tristeza na vida. Essa pessoa pode ser levada, isso vai depender de uma série de fatores, da tradição da sua igreja, das pessoas com as quais ela anda, daqueles que ela ouve. Essa pessoa pode ser conduzida a tratar tudo de um ponto de vista estritamente psiquiátrico. Tudo é visto em termos da química do cérebro. Então, tudo que as pessoas precisam é de medicamento. Outras podem ser levadas a uma análise do inconsciente, a um tratamento, portanto, evidentemente psicoterapêutico. Sabe? Outras podem ser induzidas a espiritualizar tudo e atribuir tudo ao diabo. Contudo, embora reconheçamos a natureza fisiológica dos nossos problemas, embora saibamos que alguns problemas que estamos enfrentando são basicamente existenciais, tem a ver com os golpes que recebemos da vida, sabe? Também enfrentamos problemas em razão do nosso histórico, da relação com os nossos pais, sabe? A chamada primeira infância. Eu acho que esse ponto de vista da psicanálise é irrefutável, né? Que nós ainda somos guiados por aquele menino, por aquela menina que nós fomos, em parte. Isso é muito verdadeiro, sabe? Agora, nós sabemos da tristeza espiritualmente provocada. Por exemplo, você peca, você resiste ao Espírito Santo.
Em primeiro lugar, a sua natureza, se você é cristão, a sua natureza regenerada vai se rebelar contra aquele pecado. A gente precisa entender isso, que se nascemos de novo, nós só vamos encontrar alegria na alegria de Deus. Sabe? E outro ponto, se entristecermos esse Deus zeloso por nós, pode acontecer do Espírito Santo suprimir suas consolações, de nós perdermos momentaneamente a nossa alegria. Está lembrado lá dos Salmos de Davi? Restitui-me, Salmo 51, depois de adulterar com Batseba, restitui-me a alegria da sua salvação. Eu perdi a alegria, eu não perdi a salvação, mas eu perdi a alegria. Então, isso pode acontecer, né? O Espírito Santo suprimir suas consolações, isso ocorre. Então, a verdade é uma só. Então, o sonho do teólogo, e, claro, deveria ser esse sonho de todo verdadeiro cristão, é o de interrelacionar os diferentes campos de conhecimento. Então, o ideal é que nós tivéssemos uma igreja madura o suficiente para discernir os conflitos inconscientes dos seus membros, as psicopatologias presentes na igreja, as questões de natureza fisiológica, a hora do pastor encaminhar para um psiquiatra um membro da igreja, ou a hora de chamar os irmãos ao arrependimento. E dizer que é natural que, se você não tem vida de oração, você não lê as escrituras, você não tem disciplina, se você se dá o direito de ouvir tudo, de ver tudo, é claro que você vai ter tristezas na vida, né? Se você resiste à voz de Deus. E sabe o que me apavora? É que muita gente pode pensar que é interessante evitar o pecado porque o castigo é uma coisa horrível, né? Você ser castigado por Deus e tal. Eu não acredito em castigo, eu acredito em disciplina. Agora, o problema não é esse. O problema é isso que, para mim, é que, ainda que Deus não me disciplinasse, o pecado ele embota os sentidos espirituais. Essa que é a desgraça. Sabe? Eu estou cansado de aplicar isso à gastronomia. Sabe? Você vai lá, vai fazer uma refeição e você pensa qual que é o melhor vinho para esse prato. Sabe? Ou então, é aquela coisa, eu não consigo me imaginar comendo a sobremesa antes da comida salgada. Vai ser uma tragédia para mim, né? Para o meu paladar. Hoje eu vejo aí os meus 2 filhos, e agora a minha filha repetindo o comportamento, fazendo uma coisa que na minha geração era inimaginável. Molhar a batata frita no sundae de chocolate. Eles comem batata frita afundando. Não sei se aqui alguém tem mais algum pai que vê filho fazendo isso. Mas lá em casa, aqui em casa, isso rola direto. Você sai com ele, vai no McDonald's, naquelas dias de desespero, que você não tem para onde ir, está morrendo de fome, e vai comer aquele morte-lenta lá. Né? Aqui na comunidade a gente chama ou de morte-lenta ou de engasga-gato. Morte-lenta, engasga-gato e tem outro nome. É uma morte-lenta. Depois eu me lembro. Morte-lenta, engasga-gato. Né? Então, aí eles comem aquilo e conseguem. Bom, eu não consigo. Então, acontece isso na vida espiritual, de você se dedicar a algo, às vezes, por exemplo, uma coisa que em si não é pecaminosa. Sabe? Você não pode dizer que ela representa em si uma afronta a Deus, mas, às vezes, a dedicação a ela rouba o tempo do cultivo do espírito. E aí você vai perdendo essa sensibilidade. Então, é isso. Ainda que Deus não o castigue, a prática em si, ela milita contra os prazeres do espírito. Os puritanos costumavam dizer: separe tempo para ser santo. Se você quer ter essas experiências vivas com o Espírito de Deus, separe tempo para isso. Antigamente, você, Jéssica, é muito nova, né? Não tem uma ruga, né, no seu belo rosto. Né? Eu tenho 32 anos. Pois é uma menina. Então, deixa eu te dizer. Mas, na minha época, eu estou aqui, né, coroa, a antena era no telhado da casa.
Então, era comum ou você subir no telhado, ou seu pai subir e ficar lá gritando. E aí, tá bom? Não tá? Tá bom e tal. Porque ficava aquele ruído, aí você tinha que reposicionar a antena em cima do telhado. Era uma coisa terrível, que o telhado quebrava, terrível. E tal. Mas eu acho que é isso, é uma questão da gente sintonizar. Aquilo lá que o Zaqueu fez, né? Sabendo por onde Jesus Cristo ia passar, subiu num sicômoro. A gente tem que saber onde Jesus costuma ser encontrado, sabe? É isso. Vamos lá, alguma questão mais? Estou ouvindo aqui com todo prazer. Amo esses encontros. Colocar bombril na antena, isso mesmo. Sobre o tópico 7, onde o senhor fala sobre precisar aproveitar todas as oportunidades para ouvir a palavra de Deus. Me fez lembrar de um livro, uma leitura muito simples e agradável, Pregação Pura e Simples, onde o autor ele defende isso, que a pregação e a obra de Deus no mundo elas estão intimamente relacionadas, né? Que o reino de Deus e a pregação são como filhos siameses. Eu gosto dessa colocação dele, porque hoje a gente está vendo muito isso, uma busca muito maior pelo emocionalismo e as pregações, quando estão vindo com conteúdo doutrinário, para muitas pessoas está ficando até confuso, né? Parecendo uma pregação chata, porque a impressão que dá é que as pessoas estão muito pobres do que realmente é uma doutrina, do que realmente é um ensino bíblico, e isso tem causado muita confusão dentro da igreja, né? E o autor desse livro, principalmente no capítulo 2, ele defende muito o tema da aula de hoje, a importância da doutrina na pregação. Isso é um fato. E acontece muitas vezes que o púlpito é regido pelos bancos. Então, pessoas que ameaçam sair, que deixam, ameaçam não investir na igreja. Eu me lembro de uma crítica feita pelo Richard Lovelace, que é um professor, não sei se ele continua vivo, do Gordon Conwell Seminary nos Estados Unidos. Ele diz o seguinte, apontando as causas do declínio do protestantismo nos Estados Unidos. E tem duas que eu acho impressionantes. Ele diz o seguinte, que os pastores passaram a entreter os bodes em vez de alimentar as ovelhas. E as congregações, por sua vez, passaram a pagar aos pastores a fim de que esses livrassem a igreja do Deus real. Então, muitas vezes, a vida da igreja é regida por essas crianças, e essas crianças querem movimento. É da natureza de uma criança. Eu estou vendo aqui em casa, tem coisas que eu tenho que falar para minha filha que são naturais, porque é uma menina de 11 anos. Né? E acontece isso na igreja, uma pressão muito grande por parte daqueles que são mais imaturos e que acabam, portanto, determinando todo o curso da vida da igreja. E, olha, eu, por exemplo, né, falando aqui da minha relação com vocês, as coisas que eu tenho falado, eu estou conscientemente na contramão. É claro que eu saberia perfeitamente usar o TikTok. Eu saberia, mensagens de 50 segundos. Há 15 anos eu dou entrevista procurando mandar o recado em 30 segundos, em 50 segundos, e sabedor do fato que, né, se eu falar muito, minha mensagem, minha entrevista vai ser editada e, às vezes, cortada em partes que eu não gostaria que a edição cortasse. Agora, eu não acredito em crescimento espiritual sem sermões que careçam de tempo para ser pregados, sem um estudo longo e cuidadoso das Sagradas Escrituras, sem análise do texto, sem a busca pela doutrina no texto, sem a capacidade de defender a doutrina à luz das passagens nas quais essa mesma doutrina é apresentada nas suas mais diferentes cores, e sem aplicação da doutrina. Então, isso aqui que nós estamos fazendo é ir na contramão, sabe? É ir na contramão. Eu já pago o preço em razão
das denúncias político-sociais que eu faço. Muita gente se afastou de mim. E outro preço a ser pago é por defender o cristianismo doutrinário. E outra coisa, e pregações que não são curtas, e pregações expositivas nas quais o significado do texto é explicado à congregação. Isso faz com que eu perca seguidores? Faz, mas eu não conheço outro método, porque esse método está sendo usado pela igreja há mais de 2.000 anos. Há mais de 2.000 anos a igreja é edificada por meio da pregação expositiva da palavra de Deus. É um homem ou uma mulher que sobe na plataforma, no púlpito, pega o texto e diz o que o texto diz, extrai do texto a doutrina e aplica, mostrando a sua relevância para a vida das pessoas. Eu não vejo atalho para isso. Então, o que está aí é uma pressão muito grande por transformar o momento da adoração, sei que é batido o que eu vou falar, mas é um fato, em show, né? Em show. E aí você tem esse cristianismo que encontra-se presente no nosso país, que tem como característica a ignorância, o analfabetismo teológico, de pessoas não conhecerem a sua própria fé. Alguém mais? A Aliel não conseguiu botar a pergunta. Ela não conseguiu levantar a mão, mas ela tem uma pergunta. Pois não, pode fazer. Boa noite, pastor. Boa noite a todos aí. Eu venho de uma igreja presbiteriana, da Betânia mesmo, né, pastor? E minha esposa veio de uma pentecostal, né? Uma igreja, assim, fundamentada na palavra, mas tem uma liberdade para a atuação do Espírito, né? De certa forma. E me incomoda, assim, um pouco na igreja tradicional, né? Que eu gosto muito que é baseado na palavra, né? A doutrina é bem sólida, né? E a palavra é bem consolidada mesmo. Mas essa falta, às vezes, esse engessamento, de certa forma, do culto, né? Da liturgia ali, às vezes não possibilita, parece, né? Para mim, assim, vendo o culto que ela participava, né? Uma atuação do Espírito Santo, entendeu? Então, eu queria ver, assim, e outro ponto seria, enfim, esse é um ponto, mas a unidade, né? Porque como eu estou lendo um livro do Francis Chan, que é sobre Até que Sejamos Um, sobre essa unidade da igreja, né? E como que a gente pode lidar com essa falta de unidade mesmo, né? Com várias doutrinas, várias denominações diferentes, né? Sendo que, não sei, uma briga, às vezes, de doutrina, uma doutrina certa ou errada, brigando um com o outro, mas essa falta de unidade, às vezes, me incomoda, entendeu? Eu queria ver o que você acha sobre isso, sobre essa unidade. Isso. Olha, a unidade ela tem que ser resultado da compreensão comunitária da doutrina. Ela não pode ser uma unidade artificialmente forjada. É a unidade na verdade. Senão, ela não vai resistir aos testes da vida, às pressões, né? E ainda que a igreja se mantenha unida, por não estar unida na verdade, não será a igreja de Jesus Cristo, não estará reproduzindo a vida de Cristo. Então, nesse sentido, é de fundamental importância que nós conheçamos teologia. E em conhecendo teologia, conhecendo a história da teologia, e acima de tudo, conhecendo as Sagradas Escrituras, nós saibamos discernir o que é inegociável e aquilo que se dá para, de certa forma, abrir mão em nome do amor. Então, é claro, vamos pensar aqui em algumas coisas. Sistema de governo. Eu tenho meu ponto de vista, sabe? Mas não é uma coisa que eu defendo apaixonadamente. Uns creem no sistema congregacional, que rege as igrejas batistas, outros acreditam no sistema episcopal, que é o sistema de governo das igrejas metodistas, tem o sistema conciliar da igreja presbiteriana do Brasil, sabe? Então, agora, você se dividir por isso, sabe? Então, divisão com relação ao batismo infantil também. Dá para entrar no reino dos céus acreditando em batismo infantil ou negando o batismo infantil, sabe? Claro, né? Então, agora,
Vamos pensar aqui, o que não se pode negociar. Se negociarmos a inspiração da Bíblia, acabou o cristianismo. Se dissermos que a Bíblia tem que ser atualizada, esqueça a preservação do cristianismo na nossa terra. Vai acontecer conosco o que aconteceu na Europa. Os púlpitos europeus foram devastados, as igrejas viraram pubs, não por conta da pressão da modernidade, mas pelo fato dos pastores terem cedido à pressão da modernidade. Em vez de confrontá-la, sabe, em nome da relevância, se submeteram ao ethos, à cultura vigente. Amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, negar a inspiração, a morte vicária, sacrificial, propiciatória de Cristo, a necessidade de arrependimento e fé, sabe? Isso são questões que não se negociam, né? Não podemos negociar, né? Então, nós temos aí um conjunto que não é uma coisa extensa, sabe? De verdades que não podem ser negociadas. Agora, mesmo essas, agora é importante entendermos que entre essas secundárias, não poucas terão consequências sérias nas nossas vidas. Elas não vão representar, caso nós estejamos equivocados com relação a elas, a descaracterização do cristianismo em nossas vidas, mas vão empobrecer a nossa experiência cristã. Por exemplo, os meus irmãos presbiterianos, não todos, mas muitos, acreditam que quando você se converte, você recebe tudo de uma só vez. Então, você é selado, você é batizado, você é tornado filho de Deus e tal, e pronto. E assim você deve viver a vida cristã, tomando o sacramento da ceia, né? Lendo as Sagradas Escrituras, orando e tal. Sabe? Dá para ser cristão assim, sabe? Mas é uma pena uma pessoa não buscar essas experiências pentecostais, né? Entre as quais o selo do Espírito, o testemunho interno do Espírito, sabe? Com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. Então, eles são meus irmãos na fé, são crentes, vão entrar no reino dos céus, mas estão perdendo muito. Estão perdendo muito, porque a verdade fala sobre o mundo real. E ela quer nos remeter para esse mundo sobre o qual ela fala, sabe? Então, a verdade não é uma verdade que está numa letra de um livro chamado Bíblia, sabe? A verdade é o que nos põe em contato com o mundo tal como ele é. E o mundo do cristianismo é um mundo onde há anjos e onde há o Espírito Santo, e Espírito que sela, que batiza, que testemunha, que testifica ou que preenche, não importa a terminologia, o importante é você buscar. Então, é isso. Então, poderia usar muitos outros exemplos de doutrinas consideradas periféricas, né? Você pega uma doutrina aí como a da eleição, sabe? Você vê o Wesley tinha um ponto de vista diferente do ponto de vista de Calvino ou de Jonathan Edwards sobre a doutrina da predestinação. Ele acreditava na doutrina da predestinação, mas acreditava que a base da predestinação era a presciência, enquanto que Jonathan Edwards enfatizava a soberania de Deus. Ora, os dois foram tremendamente usados por Deus, apesar de não concordarem sobre a doutrina da predestinação. E agora, contudo, eu continuo acreditando que o ponto de vista reformado ele traz bastante esperança e humildade, gratidão, né? Agora, eu não faria guerra por isso, não deixaria de ter comunhão, nem de receber a comunhão da igreja uma pessoa que divergisse de mim quanto os 5 pontos do calvinismo, né? Alguém mais? Outra pergunta? Ai, desculpa, pastor. Eu esqueci de abaixar a mãozinha, porque depois você falou o que eu estava pensando, você de alguma forma me respondeu. Ah, que bom. Foi sobre o showmício. Alguns anos atrás, eu fui a uma igreja que eu tive uma impressão, sem querer fazer nenhum julgamento, que era um showmício. E como se houvesse um comportamento, uma histeria coletiva. Eu tive essa impressão. E hoje, por acaso, conversando com um jovem, com um rapaz,
ele foi a essa mesma igreja, ele tem ido a essa igreja, e ele disse que o que mais toca a ele é realmente a música, o louvor e a palavra, em detrimento da palavra, porque a palavra é muito difícil, até a gente sai, tem um grupo que sai da igreja quando vem a palavra, então a igreja se baseia principalmente nessa impressão que eu tive lá atrás. Era sobre isso, e eu sei que você já mencionou. Me perdoe não ter tirado a mãozinha. Não, minha querida, olha só, Rita, isso é uma coisa importante, volta até a questão anterior, né, que lhe foi apresentada, sobre igrejas que não têm palavra, que têm a palavra, perdão, mas que falta, parece, um maior calor no momento da liturgia. Olha, eu já participei de grandes momentos litúrgicos, especialmente no início da minha conversão, lá com Josué Rodrigues, na Betânia. Momentos inesquecíveis mesmo. E até hoje isso me marca, porque eu não consegui mais me adaptar a nenhum louvor. Sabe? Há quase 40 anos eu não consigo encontrar alguma coisa que me agrade. Aquela experiência foi muito marcante. Agora, apesar de ter me abençoado muito, eu não tenho a mínima dúvida que, se eu tivesse que escolher uma igreja com base nos valores que me são mais caros do ponto de vista da minha relação com a igreja, eu escolheria uma igreja onde há a pregação sólida da palavra de Deus, no poder do Espírito Santo, e relevaria muitas das suas imperfeições se nessa igreja tivesse um pastor que pregasse com amor e intrepidez a palavra de Deus. A igreja é um lugar da boca, é um lugar da fala. Então, não há serviço maior que a igreja possa prestar aos seus membros do que a pregação da palavra de Deus. Portanto, eu procuraria a transcendência, sabe, de outra forma. Agora, eu acho assim que muitas vezes o que as pessoas consideram como transcendência, ou que elas estão buscando, meu Deus, é alguma coisa que você pode ter no culto mais tradicional, sabe, que se possa imaginar, mas desde que você tenha ali um pregador santo pregando a palavra de Deus, sabe? Então, eu julgo assim, vamos lutar para termos uma liturgia que regida pela pressuposição de que a qualquer momento o Espírito Santo pode se derramar sobre a igreja. Vamos lutar por uma liturgia que não seja capaz de banir a verdadeira emoção dos cultos de adoração, sabe? Nós não vamos acolher aqueles que até mesmo manifestarem de uma forma assim muito calorosa as suas experiências espirituais, sabe? Agora nada mais importante do que a pregação da palavra de Deus. E o que eu temo é que muitas vezes nós estejamos chamando de frio o que meramente, sabe, assim, que não reproduz o que se tornou moda, sabe? E que não é necessariamente uma manifestação do Espírito Santo, é um formato, sabe? E é isso. Olha, eu vou te dizer, eu sou da geração do rock and roll, né? Nasci nos anos 60 e fui criado ouvindo rock progressivo. Quando eu me converti, a música teve um papel importante na minha conversão. Josué abençoou muito minha vida, Josué Rodrigues. Agora, nada foi mais importante do que a pregação da palavra, e esse era o meu foco, essa foi a minha primeira busca, né? E acho que deveria ser a de todos, sabe? Jamais sair de uma igreja onde a pregação da palavra alimenta, sabe? Para ir em busca de uma igreja onde você tem alta tecnologia, músicas muito bem entoadas e tal, sabe? Com músicos assim exímios, mas sem conteúdo. Antônio, o Raul está perguntando se nas igrejas, mesmo nas igrejas que usam uma pregação expositiva, se em algum momento elas não falham
em não fazer uso de uma hermenêutica mais contextualizada, quer dizer, fazem uso da pregação expositiva, mas na hora da aplicação, outra mesmo da interpretação, elas não conseguem interpretar o contexto à sua volta. O que você acha? É verdade. Isso ocorre, Pepe. Isso que você está falando é muito importante. Por isso que a pregação reformada clássica, ela tem como característica a apresentação da doutrina, a defesa da doutrina e a aplicação da doutrina. Agora, para que você seja um exímio proclamador da palavra de Deus, capaz de ter uma pregação profética, o que caracteriza a pregação profética é aquela que é capaz de aplicar a verdade com impressionante exatidão, sabe, às circunstâncias históricas da vida da igreja ou da vida de uma pessoa. Agora, para que você faça essa aplicação profética, de você tornar a Bíblia pertinente, respondendo questões de momento, você tem que ler jornal, você tem que ter contato com a classe trabalhadora, você tem que ouvir pessoas, sabe? Você tem que estar em contato com os pobres da sua cidade. Isso é de fundamental importância. Então, às vezes, o pastor não consegue fazer aplicação porque ele vive no século XVI. Sabe? É impressionante isso, que isso parece que é uma necessidade inconsciente, até indumentária. Tem alguns que deixam a barba crescer, deixam a barba, cortam o bigode para ficarem iguais àquela visão, sabe, de um pregador puritano, sabe? Alguns, se pudessem, se vestiriam daquela forma, sabe? E querem viver naquele mundo. Então, tem isso. E essas pessoas vivem dos livros, né? Então, elas não fazem outra coisa que não seja ler, e aí vão da biblioteca para o púlpito, do púlpito para o gabinete pastoral, né? Para a biblioteca. E aí, então, você tem uma pregação totalmente descontextualizada. Eles vão para o púlpito para responder perguntas que ninguém está fazendo, perguntas que foram feitas há 300, 400 anos. Então, eu me lembro do Martin Lloyd-Jones fazendo essa denúncia do seu tempo, ele dizendo como que a igreja se afastou da classe trabalhadora. E muitas vezes a igreja se afasta da classe trabalhadora, né, por causa da sua opção preferencial pelos ricos, né, para poder ser mantida por eles. É o pastor que vê como interessante viajar com esses caras e com essas pessoas e tal. Nenhum problema em você ter membro rico na igreja. O problema é quando a igreja é tão orientada pelos detentores do capital que ela não consegue mais dialogar com a classe trabalhadora, não conhece os seus dramas, sabe? E o pastor não tem nada o que dizer para essa gente, sabe? E essa gente começa a observar que o próprio comportamento do pastor é um comportamento que é próprio de uma classe social que é antagonista daquela na qual vive a classe trabalhadora. Isso aqui não é discurso de luta de classe. Isso é a apresentação de um fato. Sabe, você dizer que os interesses da classe trabalhadora coincidem com os interesses dos donos do capital, isso é uma sandice, né? Alguma questão mais? Raquel. Tenho, pastor. Raquel, pastor. Bom, primeiramente eu só queria agradecer o seu posicionamento. Obrigado. Saiba que eu conheci o seu trabalho por meio do Twitter, eu sou super twitteira, eu estava afastada da igreja e o seu posicionamento e vários cultos que eu comecei a assistir do senhor me fez voltar a ter interesse na palavra. Glória a Jesus. Glória a Deus. Compartilhei muito do seu conteúdo hoje com muitos amigos meus que são cristãos e não cristãos, e muitos adoram e hoje seguem o conteúdo do senhor. Bom. O senhor tem edificado muitas vidas com esse posicionamento. Glória a Jesus. Pastor, eu tenho acompanhado aqui as discussões e tem me feito lembrar bastante da minha época de igreja. Eu
eu cresci na presbiteriana, depois eu mudei para a Igreja Batista, que elas são iguais, mas diferentes, e quando eu mudei aqui para Campinas, que eu moro aqui em Campinas, eu frequentei a Nazareno, né? Então, eu estou lembrando dos meus momentos na igreja de forma diferente, e eu sou jornalista, então eu estou vendo assim, as pessoas falando, e eu pensando de que forma que a mensagem chega para as pessoas e como elas impactam de forma bastante diferentes, né? E eu estou pensando aqui, o estudo da doutrina, ela é uma coisa muito complexa, né? Nós aqui, a gente é muito privilegiado de podendo estar aqui mais de 1 hora escutando, conversando, perguntando, tirando dúvidas. Isso. E eu não imagino isso nas igrejas, a princípio, por 2 motivos. Ou a gente tem um pastor que é muito qualificado, mas a gente pode não ter uma audiência qualificada para receber esse conteúdo, ou a gente tem a audiência qualificada, mas a gente não tem pastor qualificado que consiga levar, né, essa mensagem com essa profundidade que a gente está discutindo aqui. Isso. Então, eu pensei aqui, por exemplo... Tem algum microfone aberto aí, se alguém puder, por favor, fechar o microfone. Obrigado. Pode falar, querido. Então, assim, só pensando na forma mesmo de tornar os cultos um momento de que as pessoas saiam de lá efetivamente com a palavra, e eu penso também, a gente já tem a semana super tumultuada, muito pesada, principalmente esses últimos anos, em que a gente só consegue ter notícia ruim. A gente chegar num culto à noite e ter uma pregação ali de doutrina, se ela vai fazer o efeito do que, de repente, ter uma mensagem mais, entre aspas, rasa, mas que a pessoa saia de lá tocada. E eu penso também nas pessoas que nunca foram na igreja, estão chegando ali como visitante, e já chegar sendo impactado com uma pregação profunda sobre doutrina. E aí, dessa forma, o que eu imagino, o ideal não seria a gente trabalhar mais nas igrejas os grupos de comunhão, como, por exemplo, os grupos de koinonia, onde a gente tem grupos menores, onde a gente possa fazer uma interrupção, perguntar, questionar, mas aí também me vem a dúvida se as igrejas hoje têm tantas pessoas preparadas para coordenar vários grupos num assunto mais profundo. Isso. Olha, minha querida, deixa eu dizer, o pastor, por mais qualificado que ele seja, ele tem que estar apto para falar a linguagem do povo, né? Me lembro de Lutero dizendo o seguinte, que quando ele ia pregar, ele pregava pensando nas empregadas domésticas. E que, se porventura algum magistrado não gostasse da sua pregação, em razão da sua simplicidade, e ele abre um parêntese dizendo assim, entre os quais há 50 na minha igreja, ele afirma, bom, a porta de saída está aberta. Porque ele entendia que, se ele falasse para as empregadas domésticas, todos entenderiam. Se ele falasse para os magistrados, sabe, os pequeninos não ouviriam a pregação da palavra de Deus. A pregação doutrinária, ela não precisa ser necessariamente insossa ou complexa. Sabe? Você pode pregar a doutrina com vida. As grandes pregações, as que mais marcaram a história do cristianismo, foram pregações doutrinárias. E outro ponto muito importante também, que precisa ser enfatizado, não há como você ser simples se não pregar doutrina, porque você vai estar fazendo afirmações no domingo que levarão os mais perspicazes, os mais atentos a fazerem perguntas, entre as quais, qual é a razão de ser do que você está dizendo? Sabe, o que pressupõe? Olha, você está declarando aí que haverá um juízo final, sabe? Então, que todos os seres humanos terão que prestar contas de suas ações. Qual é o fundamento disso? Você está dizendo, então, que o comportamento humano é consciente e responsável e que os seres humanos, não são indefesos produtos do meio, sabe? E
capazes, portanto, de atribuir a sua responsabilidade à química do cérebro, ao contexto político social, os maus tratos que sofreram na primeira infância nas mãos de seus pais e tal. Quer dizer, a pregação mais simples, ela é doutrinária. Você vê o Senhor Jesus se dirigindo às multidões, pregando doutrina. Você vê aqui, por exemplo, a carta aos Efésios, que é uma carta tomada de doutrina, foi escrita para uma comunidade composta por escravos. E o apóstolo Paulo esperava ser entendido por essas pessoas. O problema é que, muitas vezes, os pregadores que estão mais preocupados com doutrina são os que pregam da forma mais desapaixonada, mais insossa, mais sem graça, sem autoridade, os que revelam que eles carecem da unção pentecostal. E aí isso faz com que as pessoas tenham um problema com doutrina, quando não deveria ser assim. Pelo contrário, a pregação da doutrina, ela, meu Deus, é o que dá vida ao vale de ossos secos, pois em que consiste a verdadeira experiência espiritual? É você em assimilar a verdade e contemplar e divisar a beleza da verdade, sabe? Então, agora, há níveis de doutrina. Há doutrinas que são mais importantes do que outras, e há doutrinas que são extremamente complexas, sabe? Que o pastor tem que tomar muito cuidado para levar para o púlpito. E outro ponto também, porque o exercício, nós vamos ver isso mais adiante, quando nós tratarmos no curso sobre o método da teologia, como é que se faz teologia. Então, a melhor elaboração teológica é aquela que tem seu início, que tem como método a indução, de você ir para o texto bíblico e dele extrair a doutrina, a fim de, em seguida, fazer o trabalho dedutivo, de você deduzir da doutrina as verdades que se seguem inevitavelmente a declaração que foi feita, ou a proposição que foi apresentada pelo Espírito Santo nas Sagradas Escrituras. É aí que muitos se perdem, quando fazem deduções, que têm como característica elevar um lado da verdade à condição de verdade completa. Por exemplo, eu declaro que o homem é responsável pelas suas ações, mas daí eu ignoro o papel corruptor do meio, eu não falo nada sobre desigualdade de oportunidade de vida, sabe? Eu estava agora numa comunidade, eu entrei num barraco no sábado passado, conversei longamente com uma família assim, eram umas 7 pessoas, e muito jovens, e eles falando sobre as dificuldades de entrar no mercado de trabalho, a dificuldade de concluir os estudos. É uma coisa impressionante. Teve uma delas lá que falou: olha, o meu marido ganha R$1.000, ele está tirando R$180 para pagar o meu curso de radiologista, é um curso técnico, e ele ainda tem que tirar algum dinheiro para comprar comida. E eu vou a pé para o curso, para a gente economizar dinheiro. Meu Deus do céu, sabe? Isso e vai ver onde eles moram, sabe? Em que condições cresceram e o que uma alimentação precária na infância hoje dificulta o seu desempenho intelectual, sabe? Então, como é que você vai eliminar o contexto social mais amplo ao tratar dessa responsabilidade do indivíduo, e especialmente do ponto de vista da implementação de políticas públicas? Sabe? Então, é isso. A pregação doutrinária ela pode ser simples, é claro, às vezes você vai deduzir do sistema doutrinário algumas implicações que são altissimamente complexas, especialmente quando o pregador ele resolve dialogar com os demais campos do saber, com a sociologia, com a psicanálise, com história, com ciência política, com a sociologia. E às vezes ocorre do pastor se tornar complexo porque ele estudou muito pouco. Ele ousa falar sobre temas que não fazem parte do seu campo de investigação intelectual.
sabe? Isso e também muitas vezes os pregadores eles levam para o púlpito as suas inquietações intelectuais, que não são necessariamente as inquietações da congregação, e eles acabam respondendo perguntas que ninguém está fazendo, conforme eu acabei de dizer. Sabe? É isso. Né? Mas dá para a gente fazer o dever de casa. A coisa não é tão complexa assim. Alguém não é mais? todo mundo que tem o dom da palavra, né, pastor? Olha, mesmo sendo pastor, não é todo mundo que tem o dom. Perfeito. Eu acho que, nesse sentido, por isso que eu pensei na rede de pequenas igrejas. A rede de pequenas igrejas, que eu tenho conduzido, a Bíblia, que é uma coisa bem informal, eu fico pensando nisso, que uma das coisas boas da rede é que você encontrar um bom pregador, não estou falando uma pessoa que fale com eloquência rara, um Ricardo Boechat do púlpito. Não é isso. Eu estou falando de uma pessoa que pregue de uma forma minimamente linear e que, pelo menos, se levante para dizer o que o texto declara. Olha, você encontrar essa pessoa que consiga falar com amor, com concisão, com clareza, sem afetação, isso é um milagre da graça. E se você identifica essa pessoa na sua vida, creia que Deus a está amando através dessa pessoa. É uma grande expressão do amor de Deus botar bons pregadores na nossa vida. Sem a mínima dúvida. É manifestação da graça, do seu favor imerecido. Agora, as igrejas que não têm isso e que se submetem ao suplício de terem que de ouvir durante anos a fio um pregador fraco, eu penso que elas seriam preservadas desse martírio caso elas se reunissem em grupos menores, nos quais ninguém detivesse o monopólio da comunicação, mas houvesse, assim, como lá em 1 Coríntios, capítulo 12, sabe? Pessoas ali, todas buscando a compreensão da palavra e com mais de um tendo oportunidade de falar. Você pode ter um ou dois ou três que tenham uma responsabilidade maior, mas essa coisa sendo compartilhada com os demais. O problema é esse, quando você, por dever de consciência, durante anos a fio, frequenta uma igreja cujo pregador é fraco. E esse é o mal do protestantismo brasileiro. Porque é um mal do protestantismo brasileiro. Porque o processo de ordenação é muito rápido em muitas denominações, a formação de ensino médio é muito precária, muitos pregadores saíram direto de casa para o seminário para a igreja, não têm vivência pública, não conhecem a vida em sociedade. Meu Deus, e os seminários teológicos também, em geral, são muito fracos. A minha experiência foi catastrófica, foi uma perda de tempo completa, e eu só não me arrependo porque era a condição indispensável para eu me tornar pastor, e na época eu queria ser pastor. E eu não teria conseguido ordenação na Igreja Presbiteriana do Brasil sem fazer o seminário. E os dois seminários que eu fiz um curso, né, mas comecei em Recife, depois eu completei no Rio de Janeiro. Foram horríveis. Uma imensa perda de tempo. Eu nunca vi um festival de mediocridade. Então, é claro que isso vai se refletir no púlpito. Aí os pastores chegam na igreja, as igrejas exigem deles uma dedicação que não lhes permite ter tempo para estudar, e muitos não têm nem dinheiro para comprar livro, porque a maioria ganha muito mal. A maioria ganha mal. É que nem jogador, pastor ficando rico. A minoria está rica. A maioria ganha muito mal. E você tirar, para muitos, tirar R$50 para comprar um livro é pedreira. Então, e outra coisa, a dificuldade de você ser teólogo sem dominar o inglês. Muitos livros não foram traduzidos e jamais serão traduzidos, porque, pelo menos, talvez na nossa geração, não venham a ser traduzidos para a nossa língua. E livros que são essenciais para a formação do teólogo. Né? PP, mais alguém aí com alguma dúvida? Temos mais 5 minutos. Eu ainda não jantei, estou morrendo de fome. Hannah, pode ir, Hannah, que eu já perguntei. A Hannah, então. Como elaborar essa pergunta, então?
É porque eu não esperava que as coisas fossem avançar tão rápido, né? Eu achei que os assuntos fossem... E aí chegou num assunto que eu não consegui não perguntar. O que acontece? Meu nome é Hannah, eu tenho 21 anos, sou presbiteriana, estudante de antropologia na UF e nasci numa igreja pentecostal. E aí entrei na faculdade querendo estudar etnomusicologia, depois fui para segurança pública e acabei em tolerância religiosa, que foi onde eu me destaquei e cresci e consegui reconhecimento dos meus pares, e entrei em depressão, por questões de estar me expondo a muita coisa que eu não queria ver nas igrejas, apesar de não ter escolhido pesquisar na minha própria igreja, eu ainda consegui ter esse sentimento, independente do campo que eu ia, enfim, me expus a 1 milhão de igrejas evangélicas no Rio de Janeiro. E aí, uma coisa que eu ainda tenho, estou me tratando, lógico, mas uma coisa que eu ainda tenho a nível pessoal é o que ficou de imagem para mim da minha própria igreja, que você descreveu respondendo uma pergunta, que é a ideia do pastor que tem doutrina, mas que não tem vivência, ou tem vivência, mas escolhe pregar para os ricos. E aí, assim, por questões de afeto, de conversão, eu me converti na igreja presbiteriana, por 1 milhão de questões, eu não sinto a mínima vontade de trocar de igreja. Mas, de um tempo para cá, né, e aí eu gostaria assim, só de pontuar que a faculdade desviou. Assim, não foi a faculdade no sentido dos pares, que é o clichê que falam, maconha, não sei o quê. Foi o próprio estudo, a própria exposição aquele conteúdo. Acho que para a minha maturidade pessoal foi pesada demais, independente da maturidade intelectual, sabe? Todo domingo eu não quero ir, assim. Eu sei que eu vou voltar murmurando, eu sei. E aí, quando você lançou o curso, eu falei, eu vou ter que me inscrever, só pelo título, assim, você colocou cristão, porém infeliz. Eu falei, eu vou ter que me inscrever, porque ou eu tento, ou eu desisto, assim. E aí eu acho que como lidar de maneira saudável com esse perfil de púlpito, e eu amo meu pastor, mas eu vejo isso, sabe, tem doutrina, mas tem essa preferência de falar para problemas de uma bolha, problemas ridículos, com todo respeito, assim. E aí dá uma canseira e você vai, não se vendo mais naquele ambiente. Olha, Hannah, com a cabeça que eu tenho hoje, eu não daria conta. Eu não daria conta dessa experiência que você está vivendo, de você estar num lugar assim, onde impera a irrelevância, onde a pregação é completamente desconectada do mundo real, dos dramas da classe trabalhadora, dos despossuídos, dos que mais sofrem. Sabe? E sendo nós seguidores, né, de um Senhor e Salvador que raramente foi visto na casa do rico ou nos palácios, aliás, foi parar no palácio para ser morto, e que é visto a maior parte do tempo na rua, em contato com os sofredores, né, alimentando famintos, cuidando de pessoas enlutadas, subjugadas, né, por enfermidades e pelo poder, né, religioso do seu tempo. Então, o primeiro dever, Hannah, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é, assim, separar Deus de religião. Isso é porque a sua primeira meta, quer dizer, que é anterior a de você permanecer na igreja, é a meta de não perder o encanto por Jesus. E nesses 40 anos que vou fazer ano que vem de cristianismo, nada me preservou mais na vida cristã do que fazer essa diferenciação entre o Cristo dos evangelhos e o Cristo que é encontrado na boca de pastores, e muitos dos quais presbiterianos.
Se nas horas que eu estou nos cultos presbiterianos, isso, é claro, se aplica a todas as denominações, nas horas que eu estou em reuniões do chamado presbitério, sabe, eu não digo para mim mesmo, isso aí é construção social da realidade, não é cristianismo, isso não reflete a beleza de Cristo, sabe? Quer dizer, o evangelho não tem que necessariamente chegar a isso aí. Sem esse exercício, nós perdemos logo cedo o encanto por Cristo e pelo seu evangelho. Então, é muito importante que nós entendamos que foi a religião, quer dizer, os detentores do poder religioso que mataram Jesus Cristo, e outra coisa, não foram religiosos pagãos, foram religiosos que acreditavam na Bíblia. Jesus foi morto por homens que diziam que a Bíblia era a palavra de Deus, naquele tempo, o Antigo Testamento. Então, eles fizeram o que fizeram em nome de Deus. Então, daí, por isso que eu escrevi esse livro chamado Azorrag, Os Conflitos de Cristo com a Religião do Seu Tempo. Eu acredito que, quando eu terminar a trilogia, vai ser o livro mais importante que eu escrevi até então na minha vida. Eu não consigo ver nada mais importante do que o Azorrag, porque eu separei todos esses textos da Bíblia que mostram Jesus em confronto com as lideranças religiosas do seu tempo. São muitos textos. E nessas horas um Cristo lindo é revelado, sabe? Porque o contraste, sabe, da vida de Cristo com a vida dos detentores do poder religioso daquele tempo é uma coisa, sabe, que nos faz realmente ver que Jesus Cristo é o lírio dos vales. Então, a primeira coisa, Hannah, é não perder o encanto por Jesus. Essa é a primeira meta, sabe? E outra coisa, não tem que temer antropologia, o que você tem que temer é o pouco saber, sabe? Estar na academia não é ameaça à fé de nenhum cristão que conheça a sua verdade, que conheça a verdade do Evangelho. É como disse o Billy Graham nos anos 60, nenhum sistema está seriamente ameaçado pelos adversários de fora, exceto se já estiver seriamente enfraquecido pelos adversários de dentro. Então, vá longe nas suas conquistas intelectuais, né? Sabe? Se Deus está indicando você seguir no mestrado, no doutorado, vai adiante, não tema o muito saber. Sabe? Agora... eu acho que a minha maior crise, assim, foi, tipo, por que intolerância religiosa? Fiquei assim, Deus, por que você fez isso comigo e me colocou nesse lugar onde eu estava fugindo desde o início da faculdade, assim? E aí você vê coisas surreais sendo feitas pelos evangélicos no Brasil, e enquanto isso a sua igreja está discutindo casamento, e aí, gosta de quem? Vamos namorar, vamos casar, vamos ter filho, gente, assim, como é que é? E aí eu acho que isso eu gosto muito da antropologia, mas eu acho que o cristianismo foi minha crise mesmo. Mas foi é claro, quando você vê, né? Quando você vê cristãos vivendo aquém do que não cristãos estão vivendo, você vê do lado de fora da igreja pessoas vivendo uma vida mais bonita do que aqueles que você considera seus irmãos na fé. Isso é uma experiência muito dura. Eu estou vivendo isso há 15 anos. Desde que eu saí do púlpito, fui para a rua, fui para as favelas, fui me envolver com o movimento social, manifestação de rua, ativismo político, sabe? Você viu, então você está vendo esses conflitos de natureza religiosa, né? do desrespeito à profissão de fé brasileiros, né? que não creem no que nós acreditamos, né? Intolerância religiosa, isso é gravíssimo. Eu vi pastor, na minha área de atuação, que é a segurança pública, eu vi pastor dizer que o Brasil precisa de mais carandirus, que a solução para os problemas da segurança pública é a reedição do que houve em Carandiru. Eu recebi uma gravação 2 anos atrás de um pastor presbiteriano que literalmente declarou que o Brasil carece de um golpe militar e que nós somos um povo que só reconhece a linguagem da força. E nada aconteceu com esse homem na igreja presbiteriana. Nada, apesar de uma loucura, de uma sandice como essa ter sido falada. Então, você está lidando com uma área
que a fez manter contato com aquilo que de pior existe no movimento evangélico brasileiro, né? E aquilo, né? Como que o mundo espiritual das trevas usa esse zelo burro para afastar pessoas de Cristo, porque são pessoas zelosas, mas é o zelo sem entendimento. E, portanto, elas querem a fórceps aquilo que a Bíblia ensina que é feito pela obra do Espírito Santo, sem força, sem violência. Isso também, é claro, denota uma certa insegurança, porque se essas pessoas estivessem altamente seguras da sua fé, elas viriam com mais compaixão essa gente. E desse transbordamento de felicidade em Cristo, tratariam essas pessoas com misericórdia, sabe? Mas muitas vezes o que ocorre é isso, a posição delas parece que intimida esses setores da igreja. Também, somado a isso, a falta de experiência de campo, sabe? De você não ter contato com essas pessoas no mundo real, de não as ouvir, não explorar os pontos de afinidade que você tem com elas. Você pode discordar do ponto de vista da religião, mas pode ser que essa pessoa de quem você tem raiva, sabe, num ponto ou outro da sua vida, tem a grande harmonia de pensamento com relação a você. E eu acho que nos cabe, em nome do amor, explorar essas afinidades, em vez de superdimensionarmos, em nome do ódio, as nossas diferenças. E, infelizmente, o que os evangélicos têm feito, especialmente com os brasileiros que se dedicam às chamadas religiões de origem africana, é uma das páginas mais tristes da história do protestantismo brasileiro, sabe? E você se deparou com isso, agora eu penso que Deus não fez com que você tivesse contato com esse lado obscuro do protestantismo para que você perdesse o amor pela igreja e por Cristo, mas certamente para você ajudar os seus irmãos a viver uma vida mais coerente, uma vida mais bela, a partir do seu campo de pesquisa, de investigação intelectual. Então, Deus está te levantando para isso, não para aprofundar uma crise, mas para usar dessa crise para que, de uma forma criativa, você chame a todos nós para viver um cristianismo mais consequente, né? Porque nós não encontramos essas práticas no Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na Bíblia diz para nós sermos mansos e para com todos e preparados para, com mansidão, dar a todos a razão da nossa esperança, né? Então, Hannah, fica aí firme e não deixe a religião roubar a sua alegria, o seu prazer de servir a Jesus Cristo, tá? E vai fundo aí na vida acadêmica. E esse campo é o campo da antropologia. Aliás, foi essa sua disciplina que gerou muito problema para a cultura europeia. A modernidade deve muito ao avanço no campo da antropologia, né? O retorno dos navegadores e daqueles que com eles foram para outras terras, se deparando com culturas tão diferentes da europeia e pessoas vivendo relativamente bem, apesar de serem tão diferentes daqueles que vivem no mundo ocidental, né? Isso fez com que a humanidade, né, especialmente a cultura europeia, tivesse que lidar com esse lado aparentemente relativo da construção dos nossos valores morais. Mas a contribuição que você pode dar é de valor incalculável, que é uma disciplina. A antropologia, eu aprendi muito, foi com uma antropóloga que deve ter sido sua professora, Ana Paula Miranda, no início do Rio de Paz. Ela é minha orientadora. Pois é, Ana Paula Inclusive, Miranda. tem citado assim, alguns artigos, e aí eu falei assim, vamos embora, que a Ana Paula gosta dele, esses outros pastores progressistas todos, ela mete bronca, mete mesmo pau também. E aí eu falei, vou fazer esse curso porque eu confio também, já assisti muitas pregações desde novinha, eu acho que até quando ainda era da Assembleia, e ela é minha orientadora, muito gente fina, e é candomblessista. A Ana Paula é candomblessista? É.
Pois é, mas Ana Paula, com a candomblessista Ana Paula Miranda, ela que me forneceu os dados sobre violência em 2007, que me possibilitaram fazer aquela manifestação das cruzes. Você era uma criança na época que nos tornou mundialmente conhecidos. Foi ela que me passou os números do Instituto de Segurança Pública. E ela me falou uma coisa muito importante lá em 2007, 2008, que ela disse que, em razão da antropologia, ela aprendeu a importância da experiência de campo, de você esperar conhecer as coisas, ter contato de primeiro grau, vamos assim dizer, com a realidade concreta, para você chegar às suas conclusões. E isso, na favela, foi de lei, né? Quando eu fui parar na favela... Ela não era em 2007, ela não era candomblessista. Eu acho que essa empatia também é um sofrimento muito grande que a gente é exposto nesse campo, né? Trabalhou na conversão dela. Em 2007 ela ainda não era. Olha, pois é. Eu nunca tratei disso com a Ana Paula, né? Eu me relacionei muito com ela, com a Paula Poncioni, com a Jaqueline Muniz, sabe? Uhum. Ficaram muito amigas. E, inclusive, a Jaqueline está no documentário. Eu acho que a Ana Paula Miranda também no documentário dos nossos 15 anos. Bom, mas aí é isso, né? É isso. Você está ali, né, para ser luz, e Deus vai te dar graças. E essas suas preocupações são preocupações próprias de uma mulher de Deus. Você não estaria preocupada com tudo isso e perseverando em meio a essas lutas todas se você não fosse habitada pelo Espírito de Cristo, e que vai levá-la longe nesse campo, né, em que você trabalha, e que vai levá-la longe para que através da sua vida, da sua excelência, da excelência da sua formação acadêmica, muita gente conheça a verdade, no seu sentido mais amplo. É isso. Irmãos queridos, olha só, deixa eu só concluir aqui. Hoje nós passamos, meu Deus, 1h50 quase, 1h40 de Zoom. Olha, eu vou mandar para vocês a próxima aula, se Deus assim permitir, até sexta-feira. Então vão ter bastante tempo para se prepararem para o próximo Zoom, que vai ser na quarta-feira que vem, às 20h. Hoje eu entreguei, eu reconheço muito em cima, embora eu não tenha, assim, desde o início, acertado isso, que eu entregaria sempre, porque a ideia era o encontro na quarta-feira, né? Mas eu vou perseguir essa dinâmica, porque eu acho que ela vai dar muito fruto. Eu apresento a aula, 30, 40 minutos, o conteúdo, e depois esse debate riquíssimo que nós estamos tendo, né? Então, eu vou salvar agora o conteúdo desse nosso bate-papo pelo Zoom. Ele vai subir para o meu canal de YouTube, mas vai ficar restrito somente às pessoas que estão matriculadas, e vai também para a plataforma da Rubla, que está recebendo esses vídeos aos quais só os matriculados podem ter acesso. Tá bom? Olha, vem muito material por aí, eu estou trabalhando duro, assim, vendo teologia desde a patrística até ao século XXI, e eu posso garantir a vocês que vocês vão ter acesso ao mundo da teologia. E os interessados vão poder, a partir das informações que eu vou passar, avançarem um bocado. Sabe? Vocês vão conhecer vocês vão conhecer os escritores, os teólogos, as correntes, os debates, as ideias e tal, e eu acredito que vai ser muito legal para todos nós. Agora, esperem que vai crescendo. A minha ideia, semana que vem, ainda falar sobre a introdução ao mundo da teologia, e daqui a 2 semanas nós vamos entrar num apaixonante tema, que é o método da teologia. Como que se faz teologia? Como é que se chega à elaboração de uma doutrina? Como que se sistematiza o saber teológico? Tudo isso nós vamos ver nos próximos domingos, tá bom? Também lembrar a todos que eu estou, aí já é aberto para o grande público, eu estou analisando o texto do Catecismo de Heidelberg todo domingo às 9h, tá bom? Que é um texto importante, tem mais de 500 anos de história, tem cerca de 500 anos de história. É um texto clássico da tradição reformada e trata das principais doutrinas do cristianismo, né? Então, domingo, 9h. E à noite, às 18h, eu estou pregando no culto lá da rede de pequenas igrejas.
Tá bom? É isso aí, gente querida. Olha, Deus os abençoe. Muito obrigado por estarem juntos, pela honra que estão me concedendo de pararem para me ouvir. Meu Deus, que responsabilidade. Eu Pastor tremo Antônio, diante disso. Oi. Pastor Antônio, eu vou gastar 30 segundos, é rápido. Ô, Eu não posso Leandro, essa deixar de voz falar isso. minha famosa. Eu não posso deixar de falar isso. Quando eu me converti, um pastor foi na minha casa, o senhor sabe onde eu morava, e aí ele foi lá me visitar e ele reclamando que não tinha recebido, tá? E era uma quantia grande na época, a gente em casa mal tinha o que comer, e aquilo, quando ele foi embora, me deixou triste, né? Decepcionado com o evangelho. E você falou uma coisa sobre não perder o encanto por Jesus. Eu não perdi. Depois eu conheci você e um tempo você me encontrou dentro do mercado. Você estava na minha frente fazendo as compras suas, pagando, eu atrás de você, e a moça perguntou, as duas compras juntas? E você falou assim, sim, o Senhor mandou abençoar esse vaso aqui, então passa as compras dele. Se eu tivesse perdido o encanto por Jesus, eu não teria tido o privilégio de ser abençoado por você dentro do mercado. Eu não podia deixar de falar isso, desculpa. Obrigado. Eu não podia. Não Obrigado, perca o Leandro. encanto por Jesus. Obrigado. Beijo, Antônio. Obrigado. Beijão, Leandro, querido. Muito obrigado. Gente, eu ficaria o tempo todo conversando, mas preciso jantar e dar uma atenção aqui para minha filhinha, para a Alice. Tá? Fiquem com Jesus. Até o próximo encontro. Deus os guarde. Tá bom? Samuel, querido, você ficou aqui na minha tela o tempo todo. Obrigado pela atenção. Eu vejo, você não falou nada, mas sua face comunica amor. Deus te guarde. Fiquem com Jesus, irmãos. Uma boa noite.